Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre Menino 23, Infâncias Perdidas do Brasil. Bom pessoal, como disse na introdução, hoje falarei sobre Menino 23, Infâncias Perdidas do Brasil, um documentário nacional de 2016, então ele ainda é bem recente, tem apenas 5 anos, e que ele é muito importante por causa do fato histórico que ele nos apresenta, mas também por nos ajudar a refletir, traçar paralelos com questões que acontecem atualmente no nosso país e também, por que não dizer, no mundo inteiro. Bom, e que é tudo isso? Quais são as reflexões? Qual é o fato histórico que esse documentário traz? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse documentário ele surgiu, né, ele se baseou numa pesquisa do historiador e professor o Sidney Aguilar Filho. O Sidney, em determinado dia, estava dando aula na universidade onde ele trabalha e uma das suas alunas comentou sobre um fato curioso que aconteceu na fazenda da família dela, onde, devido a um incidente, eles acabaram descobrindo tijolos antigos, tijolos que já estavam lá antes deles se mudarem para aquela fazenda, e que nesses tijolos estavam gravados a suástica, que no caso a suástica, apesar de ser um símbolo que existe muito antes do nazismo, o nazismo, né, o regime nazista, adotou a suástica como símbolo deles, então é óbvio que isso ficou marcado. A partir do momento então que existiam tijolos naquele local com a suástica ali gravada, isso chamou a atenção do Sidney, que foi até o local poder averiguar. E no caso, esse local ficava no município, né, de Campo do Monte Alegre, no município do interior de São Paulo. Bom, tendo se debruçado sobre tudo isso, o Sidney descobriu uma história bizarra sobre aquele local. Lá, muitos anos antes, lá na década de 30, 1930, uma família muito bem conceituada na sociedade, que era a família Rocha Miranda, viveu naquele local e, mais do que viveu, ela praticou atos absurdos, atos desumanos, a partir do momento que ela retirou 50 crianças negras de orfanatos, levou para aquela fazenda e lá fez trabalho escravo com elas. Né? A família Rocha Miranda escravizou 50 crianças negras em 1930. Enfim, por que então que o filme, né, o documentário se chama Menino 23? Exatamente porque depois de feita toda essa pesquisa e depois de transformar esse documentário, foram, né, atrás de pessoas que talvez tivessem vivido aquela época, sobrevivido aquela época, para poder, né, dar seus depoimentos, para poder contar suas versões. E é claro, por se tratar de um tempo muito antigo e por terem passado, terem sido, né, crianças escravizadas, poucas sobreviveram. E aqui no documentário a gente tem relato de apenas duas delas, sendo que a principal é o Aloísio da Silva, que ele foi, né, conhecido como Menino 23, já que naquela época a família Rocha Miranda nem sequer dava direito a essas crianças a ter um nome próprio, apenas se dirigia a eles com números, e o Aloísio era o número 23. Enfim, os miúdos de tudo isso, né, todas as barbaridades que ali aconteciam e todas as questões envolvendo tudo isso, eu deixo para que vocês assistam para vocês poderem compreender melhor. Agora eu quero tratar sobre alguns pontos sobre esse documentário que eu acho importante, né, essas reflexões que eu falei que ele nos ajuda a fazer. Bom, quando a gente para para pensar, a época em que isso aconteceu, 1930, o Brasil tinha saído há pouco tempo, né, quando se pensa em período histórico, há pouco tempo, do período mesmo de escravidão, já que a escravidão foi abolida no país em 1888, então fazia apenas 42 anos que isso aconteceu, que em questão de história é um lapso de tempo muito curto. O Brasil aboliu a escravidão em uma época muito tardia, foi o país do Ocidente que mais demorou para fazer isso, e é claro, assim como tantos outros, fez de maneira extremamente porca. O que eu quero dizer com isso? Quando a Lei Áurea foi assinada, ela praticamente deu essa alforria para os escravizados, mas em nenhum momento garantiu a eles igualdade, acessibilidade, não tratou sobre questões de preconceito, discriminação. Não, simplesmente pegou essas pessoas, deu a forria para elas e deixou elas jogadas na sociedade, de forma que o preconceito que ainda existia ali e onde não existia nenhuma garantia, nenhum acesso a direitos e nenhum tipo de acesso às pessoas a poder viver numa sociedade em um patamar de igualdade, fez com que muitas dessas pessoas continuassem em situação, né, semelhantes à escravidão.
E isso perdurou durante muitos anos, até mesmo chegar nesse auge da família Rocha Miranda, que, como eu falei, ela escravizou 50 crianças negras. Isso também é importante se ter noção, o contexto histórico já agora em 1930, porque o país, né, ele vivia uma situação muito peculiar, uma situação extremamente delicada em relação ao ultranacionalismo, tanto é que a Constituição de 1934, inclusive, falava sobre educação eugênica no seu artigo 138, e posteriormente a isso, a Constituição de 1937, que foi conhecida como a Constituição Polaca, por se basear, né, numa Constituição da Polônia, que era uma Constituição extremamente autoritária, deu poderes totais ao Getúlio Vargas, que era o presidente da época, que instaurou uma ditadura que foi o Estado Novo. Enfim, era uma situação extremamente complexa no país e que, como se isso não bastasse, obviamente a situação do país conversava muito com uma situação que acontecia lá na Europa, ali nos meados, né, das grandes guerras, que é o surgimento de movimentos ultranacionalistas, movimentos autoritários, movimentos realmente brutais que eram o nazismo e o fascismo, e por consequência no Brasil o movimento, né, integralista. E é importante se dizer isso porque membros da família Rocha Miranda faziam parte do movimento integralista, conversavam com essas pessoas, estavam ali inteiradas e ao mesmo tempo eram pessoas, digamos assim, benquistas na sociedade. Barbaridades aconteciam em suas fazendas e perante ao público no geral eram pessoas que eram adoradas, que faziam doações, que faziam benfeituras e etc. Então, tudo isso serve para a gente poder refletir sobre momentos atuais que a gente vive, como eu falei, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque a gente tem, né, realmente uma onda de autoritarismo, uma onda de preconceitos, de destilação de ódio, de realmente uma onda neofascista, neonazista que acontece e que é perigosa, que não começou hoje, por assim dizer, como eu falei, esse documentário é de 5 anos atrás, mas muito antes disso, muitas vezes a gente tem a imaginação, ou gosta de acreditar que o fascismo, que o nazismo, ou que qualquer comportamento semelhante a esse tenha se esgotado, tenha simplesmente acabado no pós-guerra, como se todas as pessoas do mundo que pensassem daquele jeito simplesmente tivessem parado de existir, mas não. Muito disso foi se construindo, né, foi se recuperando ao longo de anos, e pela sociedade muitas vezes não tocar nesses assuntos, ou simplesmente considerar que eles foram eventos históricos que já ficaram para trás, não tratar como perigo real, perigo iminente, faz com que a gente, em pleno 2020, 2021, esteja vivendo situações complicadas, onde as pessoas exaltam ditaduras, onde as pessoas exaltam comportamentos autoritários, preconceitos, minimizam dores, minimizam sofrimento das outras pessoas. E todo esse contexto apresentado, né, no documentário do Menino 23 faz a gente refletir um pouco de como é importante, né, ter esse conhecimento histórico, de como é importante conhecer a história do próprio país e principalmente como é importante não exaltar, digamos assim, pessoas que fizeram coisas ruins. A família Rocha Miranda é, era sabido de tudo que ela fazia por muitas pessoas, por muitos, inclusive, políticos da época, e mesmo assim, até hoje, na cidade, tem locais, praças, ruas com o nome da família Rocha Miranda. Então, é um documentário importante porque deu voz a pessoas que não tinham tido voz até então. Através do Aloysio da Silva, através do Menino 23, através de toda a pesquisa feita pelo Sidney, foi dada voz a uma parte importante da história do Brasil e que não deve ser esquecida para que coisas ruins ou semelhantes não é que nem voltem a acontecer, mas para que a gente possa lutar para que elas parem de acontecer, porque racismo, porque preconceito, porque autoritarismo são coisas que não são novas, são coisas que não ressurgiram, são coisas que sempre estiveram aí e que precisam sim ser combatidas. Enfim, se você ficou interessado nesse documentário, ele é relativamente fácil de achar na internet. Dê uma pesquisada que vocês acham, no próprio YouTube, se não me engano, tem. Vale a pena assistir, é um documentário até relativamente curto, mas muito didático e que vai enriquecer bastante, né, em todas essas questões que a gente conversou aqui hoje, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem um joinha nesse vídeo, todo mundo que estiver vendo, porque com essas duas ações que são super rapidinhas, vocês me ajudam, fazem o canal crescer, né? Ajudam na divulgação orgânica do próprio vídeo. Além disso, também comentem e compartilhem, porque essa interação, além de me aproximar de vocês, também faz, né, com que o canal vá crescendo.
Na descrição tem meu Instagram, me segue lá pra gente trocar uma ideia. E também tem um link para os meus livros, que pra quem não sabe eu sou escritor. No caso, eu escrevi Suna, uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon. E também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem. Até a próxima e tchau, tchau.